É um grande prazer, meu nome é Letícia, sou da Universo Reverse. E então eu quero começar assim, perguntando mesmo para vocês como é que começou o projeto, do que se trata. Conta um pouquinho dessa história de vocês e do projeto pra gente, por favor. Bom, o nosso projeto começou de uma forma bem aleatória. A gente estava numa sacada do apartamento, assim, de forma aleatória. Estava um dia chuvoso e tinha acabado de acontecer uma coisa muito pessoal minha, assim, grave. Eu tinha acabado de terminar um namoro na época. E aí eu estava muito mal. E aí eu falei para ele estava me consolando. Aí eu falei para ele assim, cara, acabei de ver acho que foi um filme, algo de romance, alguma coisa assim. E a personagem morria. E eu fiquei mal pra caramba. E aí eu cheguei pra ele e falei, se a gente fizer uma série sáfica? Aí eu esperava que ele fosse falar não. Eu já esperava não. Aí ele chegou pra mim e falou assim, a gente pode fazer. Aí eu fiquei já assim, né? E eu cheguei pra ele e mostrei os contrapontos de como a gente poderia fazer para agradar o público. Peguei alguns pontos negativos e os positivos, e a gente botou em pauta e foi idealizando, foi idealizando. Aí, quando a gente viu, a gente já estava terminando o roteiro da Destinada a Você. Então, a Destinada a Você, ela veio de um ponto bem crucial na vida de nós dois, que foi um elo que agora vai ser mostrado em tela, mas ela tem muito carinho, tem muita coisa nossa também, e muita coisa que a gente quer mostrar para o público, que eu falei para ele que eu não queria, porque eu sou uma pessoa que eu sou bissexual, e eu falei para ele que eu não queria umas coisas que me incomodavam, que era hipersexualizar as atrizes, de uma forma assim, absurda. E eu não queria que fosse assim. Eu também não queria que fosse uma história que começa as atrizes na pegação, isso e aquilo, aí depois tu entende a história. Não. Eu queria que fosse uma coisa que fosse contínua, fosse tudo certinho, aquele clichê gostoso que a gente gosta. É isso que eu falei que eu queria, e a gente fez tudo com tanto carinho, que eu tô animada para que todo mundo veja em tela. E é isso. Eu lembro que teve um ponto assim que eu falei assim, pô, Raquel, a gente pode fazer, eu como um roteirista, eu posso criar todo, mas eu gostaria que você tivesse muito como co-roteirista também para fazer isso, porque eu, como roteirista, eu posso fazer ali os pontos de viradas, e porque existe um padrão para escrever roteiro, né? Que quem estuda sabe como que vai formatar esse roteiro, mas eu lembro que eu também levantei um ponto que eu falei, cara, eu quero personagens profundos. Quero personagens profundos e uma história bonita. Porque, assim, que principalmente falasse sobre o amor, que é dois tópicos que eu gosto muito, que é amor e destino. Eu costumo dizer assim, o destino apresenta as pessoas, mas é o amor que cura. E vamos trabalhar nesse arquétipo de imaginário, né, nessa história. Então, a Destinada a Você foi se tornando uma história sobre destino, porque o destino tem essa coisa do mistério, o destino ele é inexplicável, mas eu acho também que o destino não faz nada é por acaso. Inclusive, a própria nossa história não é uma história por acaso. Então, a gente até acho que projeta isso, né? A gente fala, acho que como a gente somos criadores, a gente acaba projetando essas coisas na série também. E falei, cara, eu lembro que eu falei com ela uma coisa que eu falei, olha, só quando eu ler o roteiro e arrepiar, que eu acho que vai estar bom. E eu lembro que... E arrepiou bastante. Eu lembro, assim, já não dando um spoiler, mas eu lembro que a Raquel fazia muitos esqueletos dos episódios. Cara, legal que tenha isso, que tenha isso. E teve o famoso, como ela já citou, a famosa cena do beijo, que sempre tem que ter. Eu falei, não, vai ter. E ela queria que fosse, vamos deixar para episódio tal. E eu coloquei um episódio antes, porque eu queria que ela lesse sem saber que ia estar ali. Eu fiquei surpresa pra caramba. E quando ela leu, e ela não estava, ela tinha outros compromissos, e às vezes o roteiro, quando a gente estava compartilhando a tela, ela lia, e ela, como espectadora mesmo, para saber o que será que o Stefano colocou aqui. E quando ela me deu 2 feedbacks, que foi sobre o do beijo, que ela falou, cara, gostei muito, e sobre uma outra cena que ela me mandou um vídeo chorando, assim, eu falei, poxa, acho que a gente está no caminho certo. Eu me arrepio toda vez que eu leio, juro para você. Porque eu acho que a pegada da história é uma coisa que eu gosto muito. Que é uma coisa que é tão clichê, mas não é uma coisa chata, sabe? Maçante.
entendeu? É uma coisa que pega todos os personagens dessa história, tem um pouquinho de profundidade, uma profundidade gostosa de acompanhar. Tem os conflitos deles e tem a redenção. Porque a gente fala que algumas escolhas que a gente faz afeta a vida do outro. E querendo ou não, às vezes a gente é vilão na vida das pessoas. Então a gente quis trazer nessa história, não botar nenhum vilão caricato. A gente quis botar que tem algumas escolhas, algumas decisões que afetam o destino de outras pessoas. Então, cada um, como ele fala, tem até no roteiro que vocês vão ver, parece que cada um tá junto como se fosse uma teia de aranha. Todo mundo se conecta de alguma forma. E a gente quis trazer isso também para mostrar que não só as meninas são, porque elas são o foco principal, mas elas também têm as pessoas ao redor que conectam elas para se encontrarem. E eu acho isso muito interessante. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, o destino ele não é só 100% acaso, ele também faz parte das nossas escolhas. Só que quando você toma uma decisão, às vezes você afeta quem está do teu lado, porque às vezes você tem família, sabe? E eu gosto desse roteiro, assim, mano, dessa parte, falando exatamente isso, porque é uma história, assim, o foco são as duas. Mas eu lembro que eu falei uma coisa com a Raquel, sim, elas são um casal, mas antes delas se conhecerem, elas sofreram, elas passaram por outras coisas, porque sobre relacionamento, é assim, a minha visão sobre relacionamento é, uma pessoa está construindo uma casa que é cheia de furos, uma outra está construindo uma outra casa que é cheia de furos. Quando encontra, você não consegue ficar tampando buraco. As duas pessoas têm que montar uma casa junto. Eu falei, pô, então os traumas da Lara, os traumas da Bia, eles têm que ser levados em conta. Porque a vida delas não é só o relacionamento delas. Ocorreu, a Lara tem 25 anos. Eu sou a Lara. A Lara, quem faz a Lara é a Raquel. Falo, pô, a Lara tem 25 anos. Ela passou por muita coisa nesses 25 anos. E passou. Então, assim, isso tem que afetar nela e quem está com ela. E todos os outros personagens em volta também, seja parentes ou amigos, que também têm seus traumas, para a gente criar uma história que as pessoas também possam se identificar em relação a alguns tópicos sensíveis e falar, pô, já passei por isso. Exemplo, terapia é uma coisa que a gente coloca bem alta na série, porque eu faço terapia, ela faz, a gente acha que é muito importante conscientizar as pessoas a buscarem esse tipo de ajuda. Exatamente. Pelo simples fato, eu vou abrir aqui para você, mas eu sou uma pessoa que eu tenho borderline. Então, eu acho que ele escreveu essa série com carinho. Tem uma cena que tem uma personagem que também é muito forte na série, que é a psicóloga. E a minha personagem vai fazer bastante terapia. E eu acho que é bom apresentar um pouco sobre borderline, para mesmo quebrar alguns paradigmas em cima disso, sabe? Porque tem muita gente que se sente insuficiente, que se sente mal mesmo por ter isso, e eu digo que não é uma coisa fácil. Então, só Deus sabe o que a gente passa, e eu acho que isso tem que ser mostrado com muito, muito afeto para o público, porque eu tenho plena certeza que bastante gente vai se identificar com isso, e eu quero sensibilizar as pessoas, porque é isso que a gente faz aqui, é uma arte, e arte é bom porque engloba todo mundo se sente identificado com isso, seja em relação a gênero, seja em relação a tudo, todo mundo passa por algum problema, e eu quero que todo mundo se sinta abraçado com isso, porque eu, como borderline, às vezes eu assistia algumas coisas, eu ficava tipo, caraca, eu sou assim, entendeu? E eu quero que também o público se sinta abraçado, para entender que tá tudo bem, você nascer com isso, ter qualquer tipo de coisa que te faça se achar, na verdade, que ninguém é insuficiente, entender um pouco mais sobre você, porque a nossa série traz isso também, para você ter um amadurecimento pessoal, e entender que tá tudo bem você ser você, entendeu? E eu quero trazer, eu e ele, isso para o público. A gente fez algumas narrativas diferentes na questão de trazer um pouco de anime visualmente para a série. E isso é uma coisa que ele é o diretor também. A gente é tipo faz tipo a Barbie funções, entendeu? A gente vai fazendo um pouquinho de tudo, porque como é independente, a gente tem que arregaçar as mangas e ir lá e fazer mesmo. E da melhor forma possível. A gente quer trazer uma coisa muito bem feita mesmo. Então, algumas referências que a gente pegou foi de animes, tem algumas referências, eu vou dar um spoilerzinho leve, de Demon Slayer, tem uma referenciazinha de Your Name, tem uma referenciazinha também de
This Is Us, que é uma série muito boa também, que aborda temas sensíveis de uma forma muito bem feita, e a gente quer trazer também dessa forma. Então, acho que, até em questão de estética mesmo, de figurino, que são famílias que têm dinheiro, são bilionários, então a gente também quer trazer uma estética old money clássica para as pessoas, para elas se sentirem vendo, tipo, caraca, o que é isso? A gente quer trazer uma coisa que as pessoas olhem e, além de se identificarem com as personalidades, veem uma coisa muito bonita e muito bem feita, e eu tenho certeza, não querendo dar uma de, oh meu Deus, que a gente vai proporcionar muito bem feito isso. Porque às vezes eu ficava meio acanhado de falar algumas coisas, que é um projeto independente, um dos diretores de fotografia falou, por que a gente não faz essa cena assim, assim, assado? Eu falei, cara, eu cheguei a pensar, só que eu pensei que ia vir uma dificuldade, cara, é difícil. Eu falei, mano, se vocês que são da fotografia estão falando que quer fazer, opa, eu quero, que aí agora vocês se viram para executar. Mas, assim, isso me deixa com muita gás e alegria de fazer um projeto que eu falo, cara, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma estética diferente. A gente tem uma coisa do místico, vamos colocar esse místico em tela, vamos fazer um posicionamento de câmera diferente. E a equipe falar, cara, é difícil, mas a gente vai fazer porque eu acho que essa história merece que seja feita dessa forma. Exatamente. E também para falar do elenco, para não querendo nos gabar, mas a gente tem um elenco muito bom, de verdade. A gente tem a Luísa César, que é uma dubladora, que ela fez, inclusive, a dublagem da Gwen, não foi? Do Homem-Aranha, tá com a gente. O papel também. Todo mundo é super importante para a série. A gente tem o Alan Ralph, que também fez uma websérie, não foi? Ele fez, acho que uma sáfica também. Uma sáfica também. Eu acho que foi. Ele fez duas. Ele fez duas. Eu não sei o nome agora. Aí a gente tem a Beatriz Arpal, que é a minha parceira de cena, que ela é incrível também, ela consegue conduzir da melhor forma possível. A gente tem uma química boa, que é uma coisa que eu acho incrível, que desde a primeira vez que a gente contracenou mesmo nesse teaser, que deu tudo errado nesse teaser no dia, mas a gente conseguiu fluir da melhor forma possível também. A gente tem a Agatha Mendes, que vai fazer também um trabalho excelente, ela é muito boa, já fez. Ela é do teatro, mas ela também está no audiovisual há pouco tempo. Maravilhosa. Eu estou exaltando todo mundo aqui. Temos a Ingrid Ranieri. A gente tem a Ingrid Ranieri também, que ela é paraense igual eu. Indígena e ela também. É indígena, e a gente quis colocar, sim, pessoas que pudessem agregar de uma forma, até mesmo com a sua cultura. E a gente quis trazer isso, colocando a Ingrid para representar os povos indígenas mesmo, porque eu acho que precisa ter essa representatividade. E sem ter nenhum tipo de... Sem colocar eles no arquétipo de indígena, exatamente. E eu acho que isso vai ser perfeito para a nossa série, porque a gente gosta disso. E também a gente tem a Lu Anastácio, que vai fazer a Mística, que ela é maravilhosa também, não tenho nem o que falar. E, nossa... Tem eu ele também. Que... Pô, a Raquel queria que eu fizesse esse personagem, eu falei, só se você fizer a Lara, então. Foi, na verdade foi isso. A gente nem ia contracenar, só que aí a gente se identificou tanto com os personagens que a gente falou, é pra mim. Não, eu lembro que eu falei, cara, eu escrevo roteiro se você for a protagonista. Foi. Se você for a protagonista, eu escrevo, porque eu acho assim, por conhecer bastante ela, e também na hora que eu comecei a ver muito ela na personagem, eu falei, pô, tem que ser você. Tem também o Valdir, que é sensacional. Antes da entrevista, a gente estava falando sobre ele aqui. Nossa, o Valdir é maravilhoso. Vocês vão ficar apaixonados por ele. E sobre o elenco, assim, foi uma coisa também que falei bastante com a Raquel. Falei, Raquel, a gente vai ver atores. Os atores fizeram teste sem saber que estavam fazendo teste, porque eu fui lá no perfil deles, olhei o elenco digital, olhei as coisas, falei assim, só que existe um fator. A minha intuição, a nossa intuição. Teve gente que era muito boa e tal, mas eu falava assim, cara, tem alguma coisa que eu acho que não está encaixando. Aí teve gente que acabou saindo, e eles mesmos dizendo, porque um amigo Alan falou, cara, esse projeto é tão lindo, Stefano, que as pessoas estão entrando no projeto por causa da vibe que vocês estão trazendo, dessa coisa. Então, assim, tá entrando no projeto e ficando no projeto, quem tá na mesma vibe. Nós não temos dinheiro, temos um elenco enriquecedor que leu o roteiro e falou, eu quero fazer parte de todo jeito. Eu falei, cara, mas olha só, você está fazendo novela, você está fazendo isso, eu sei que você é meu amigo, que eu gostaria muito de trabalhar contigo, só que assim,
falta o dinheiro pra tu. Não, que eu quero estar, mano. Foi exatamente isso. E só para terminar, para eles não falarem que a gente não falou de todos eles, tem a Marli Sucar, que é maravilhosa, incrível. Tem a Sara Fonseca, que também é uma digital influencer maravilhosa, uma atriz incrível. A Sara, eu quero muito filmar a Sara. A Sara é demais. Mas são essas pessoas que estavam faltando para falar, porque eu amo demais vocês. E, assim, eu chegou agora pra gente a Dai também. Chegou a Dai também pra gente, para acompanhar essa loucura. Mas o que eu queria falar mesmo é que eu, desde criancinha, eu sempre fui uma pessoa que eu era apaixonada por... Ele também, por cinema, essas coisas, visualmente. Eu sempre gostei. Não é à toa que eu também adoro moda. Então eu falei, já que a gente tem o poderzinho de fazer o que a gente quer nessa produtora, porque é nossa, eu queria também tomar um pouquinho da frente da parte visual, que é das roupas do figurino. A gente tem uma figurinista que é incrível também, a Pamela, maravilhosa. E a Pamela arrasou, parece que tiraram um pouquinho do meu cérebro e colocaram na Pamela, porque ela faz exatamente o que eu pensei. E eu gosto de trabalhar com uma equipe assim, que a gente pensa que está dando problema, que está dando isso e aquilo, não vai dar para resolver, e no final, a nossa equipe sempre arranja um jeito. Tem até uma coisa engraçada que ele contou para mim uma vez, que o menino do drone, ele mostrou uma coisa que era tipo de anime, que era para fazer um negócio lá bacana, e o menino do drone falou assim, eu só não consigo sair do planeta, mas de resto eu consigo fazer. Porque na referência você era mostrando o planeta. Aí eu falei, pô, fora do planeta eu consigo filmar. Se você quiser filmar dentro do planeta, aí a gente dá um jeito. Aí eu achei isso muito engraçado, porque eu fiquei, caraca, então realmente está com pessoas que abraçaram o projeto, gostaram do roteiro e querem estar. Realmente, a gente fez a leitura em abril, não foi? Sim. Todo mundo lendo lá, o pessoal se emocionando. E, tipo, eles já tinham lido o roteiro, eles já sabiam como ia ser, mas você ler o roteiro com a voz do seu personagem, ver eles lá, gente, é totalmente diferente, é uma sensação assim surreal. Tu vê o personagem lá encarnado, e tu vê a cena, mesmo que não estivesse em pé, contra a cena do corporal, é uma coisa assim surreal. Tem umas cenas que são tocantes lá, que a gente se emocionou fazendo. Então, eu acho isso muito bacana. Tem uma coisa, assim, que eu acho também legal, assim, que acontece, eu quero expressar isso, pra você ver como que é de fato. Quando a Raquel trouxe esse projeto, a gente teve a ideia, eu falei assim, ô Raquel, eu tinha feito um filme, né, um curta-metragem, falei, cara, foi um desafio para mim fazer, e consegui equipe e tal, agora é uma série que é, assim, a série é muito ambiciosa. E eu falo, cara, como eu vou fazer uma série tão ambiciosa e sem grana? E só que eu falei, cara, vai ser um desafio. Não vamos assim, vamos dar dois passos para trás. Só que assim, com uma semana com o roteiro pronto, que eu já tinha falado com algumas pessoas, eu já levantei a equipe, que foi muito rápido nesse sentido, sabe? Comparando o outro projeto que eu demorei, fui ali batendo em porta, mas quando eu fiz, eu mandei assim para a galera, e a galera falou, eu quero eu coloco o equipamento tal, eu quero eu coloco o equipamento tal. Eu falei, cara, agora a gente vai ter que fazer, é desafiador, mas vambora. Então, acho que isso é legal também, assim, quando a gente traz essa parte humana nossa pro projeto. Sempre falei com a Raquel, cara, vamos fazer de uma forma, assim, amorosa, uma forma que as pessoas veem o projeto e veem que o projeto também foi feito com amor. Isso. Que os detalhes estão ali. Não assim, vamos fazer uma produção audiovisual, vamos colocar nossa alma ali, vamos colocar nosso olhar, e para quando a gente falar sobre o projeto, nossos olhos brilharem, né? Eu acho que isso é muito importante. Bastante, tanto que a gente dorme e acorda pensando nessa série. Juro pra você. E eu gosto nele porque, por mais que ele seja hétero, ele é uma pessoa que ele luta bastante pela nossa causa. Eu acho isso excelente, eu acho isso muito tocante, porque ele sempre está aberto a aprender e ele mesmo procura saber para melhorar, sabe? Eu acho isso maravilhoso. Então, eu acho que, para mim, a melhor escolha de sócio foi ter o Stefano, porque é uma pessoa que eu posso contar para a vida toda e, profissionalmente, é uma pessoa muito empenhada mesmo. E eu gosto disso nele, porque às vezes eu venho com um plano assim aleatório, e ele vai lá e topa e acontece. Não é à toa que a gente conseguiu construir Destinado a Você. Quando a gente viu o banner que a gente estava montando lá, junto com a menina do marketing, aí eu fiquei assim, caraca, olha só o banner. Um dia desse ele estava terminando de digitar o roteiro. Eu lembro que eu cheguei do trabalho e ele falou assim, tá pronto. Eu falei, oi?
Ele tá pronto, entendeu? Foram 2 meses de 9 da 2 manhã meses. a 9 da noite. Sim, Aham. mas Aí muito ele prazer. tá pronto. E aí, quando eu vi, eu fiquei, meu Deus. E aí, quando a gente criou a logo da Ananke, também fiquei, meu Deus, entendeu? Porque a Ananke, na verdade, é uma deusa da mitologia grega, que fala sobre destinos. Que é ela que controla o destino de todo mundo, tem que passar sempre por ela. Aí eu falei pra ele um belo dia, eu falei, e se a gente botar o nome da produtora de Ananke? Ele falou, pô, gostei, não sei o quê. Aí eu fui falar pra ele, por quê? Ele falou, pô, agora faz mais sentido ainda ser o nome Ananke. Então, eu acho que o nome Ananke foi bem mais forte pra gente, não só por conta, porque eu adoro mitologia grega, porque o fato de eu escolher uma coisa que fala sobre destino e o carro-chefe ser, primeiro, destinado a você, eu acho que combinou demais, e até mesmo as escolhas dos personagens foi destinada, entendeu? Porque a atriz que ia fazer a Rebeca na série não ia dar porque a primeira escolha não ia dar para ser ela, a menina que ia fazer. E aí o Stefano reencontrou a Luísa César no evento, e do nada ele foi falando da série, isso e aquilo, ela ficou tão energizada que ela topou entrar. Parece que são coisas que realmente não são acasos, tem coisas que são destinadas a acontecer. É, sim, porque é interessante essa história, porque eu fui ver um amigo meu, e eu gosto muito desse menino, e ele gosta muito da Luísa, e eu não sabia. Luísa, você aqui, tinha um tempo que eu e a Luísa já trabalhamos juntos, mas tinha um tempo que a gente não se vê pessoalmente. E a Luísa falou: você está fazendo um projeto, eu estou querendo saber mais sobre audiovisual com produção. Deixa eu visitar o set do seu projeto. Eu falei: cara, claro, você é bem-vinda. Só que no outro dia, eu cheguei em casa já mais tarde, e no outro dia, a Raquel falou: a menina que vai fazer a Rebeca não vai estar mais. Aí agora a gente precisa de uma. Eu falei: eu encontrei com uma pessoa ontem. E como eu não lembrei dela para ser essa personagem, e falei, Luísa, eu adoro a Luísa, porque eu também tenho um áudio dela, que é o que me motiva a fazer a série. Mandei para ela o roteiro e falei assim: olha, eu sei o quanto você entende de roteiro. Sua personagem é essa, mas eu preciso que você leia o roteiro do começo ao fim, sem se preocupar com a tua personagem, sem procurar, para você entender os plot twists. Ela me mandou um áudio de 3 minutos falando, desculpa a palavra, caralho, que série é essa? E falando muita coisa, que personagem, que plot twist. E a sensação que eu tive foi que eu falei com ela assim: olha, tem uma série nova no streaming, assiste que você vai gostar. E ela veio me comentar sobre a série. Aí eu falei, pô, realmente, mandei o áudio para Raquel. Falei, Raquel, a gente está acertando, vamos nessa. E uma coisa também, né? E quando a Raquel trouxe o projeto, eu tive essa sensibilidade, falei, olha, eu faço também com algumas condições, que você esteja comigo inteiramente no roteiro e que eu tenha uma co-diretora. Eu sei que a gente não tem muito dinheiro, mas eu preciso que algumas pessoas da equipe e que os cargos chefes que tomam decisões, eu gostaria que fossem mulheres e diversas. Aí hoje eu estava parando para pensar, eu falei, cara, eu acho que de cargo-chefe só tem eu de homem. O resto, eu acho que eu acho que é uma escolha excelente. O segundo projeto que eu faço também, que eu sempre tento colocar a diversidade, que eu acho que tem que ter em todos os projetos e dar cargo para pessoas que não recebiam esses cargos antes. Exatamente. Eu também, como um rapaz negro que vinha de uma família humilde, estudar cinema já é uma coisa muito assim, surreal e ter as oportunidades que eu tive. Então, eu estou sempre com todo mundo e compartilhando. Eu sou um cara que gosta de agregar e trazer as pessoas para perto. Eu gosto de estar com as pessoas, assim. Falar, pô, vamos fazer. Mas eu levantei essas condições porque eu acho que eu teria o mais importante para o projeto, assim, ter todo esse olhar feminino. Eu costumo dizer assim, eu falo, cara, não sou o diretor, eu só estou conduzindo. Eu acho que o projeto é mais de todo mundo, assim. Tanto que quando ele pediu uma co-diretora, foi justamente isso, para cenas mais íntimas das meninas, que para ter um olhar mais feminino no momento delas, porque tem outros personagens que têm relacionamento héteros, também tem a profundidade deles, mas como o foco é das meninas, ele pediu que no momento de intimidade delas para ser uma coisa mais genuína, uma coisa mais, como é que eu posso dizer? Porque mulher sabe ver
as coisas, né? Vamos, não quero Não, mas, vocês são melhores em tudo. mas as mulheres sabem ver um tchanzinho, sabe? Das cenas com as outras mulheres. Então, o que ele pensou? Ele falou, pô, nas cenas mais íntimas, é melhor ter uma co-diretora conduzindo para justamente ela ter esse olhar, entendeu? Então, a gente teve essas conversas todas que a gente decidiu, foi tudo conversado, foi tudo acertado, para justamente o que a gente tem em comum é dinâmica. Se um gosta de uma coisa, a gente vai lá e conversa. Para estar em consenso, porque às vezes o que ele pode gostar, eu posso não gostar. Entendeu? Então, eu acho que a coisa da sociedade é os dois entrarem em consenso para justamente conduzir da melhor forma possível. E é uma das coisas que faz com que a Destinada a Você seja. A gente incrível. tem uma coisa que eu sempre falo assim, peraí. Eu sempre falo assim, peraí, não é que existe um não, eu não gostei. Peraí, vamos alinhar. Até umas coisas de roteiro, eu falava assim, peraí, essa cena vai entrar. Eu não estou dizendo que a tua cena não vai entrar, só que eu preciso entender como ela vai funcionar nessa narrativa. Às vezes ela pode aparecer no 4º episódio, ou então ela pode vir no 2º, no 3º. Às vezes, pensando... É porque como eu já estou mais acostumado, eu também tenho que dar uma freada e pensar, peraí, nós não temos dinheiro. Eu sou muito emocionada. Não cria uma cena aí que vai ter um show de uma cantora. Não pode ser um rapaz tocando violão, mas que tem a mesma vibe da cena. Isso. Pô, e às vezes ela até ali falava assim... Tem até uma cena que eu acho interessante, que ela... Vamos colocar numa feira e tal. Fala, pô, é legal, mas existe tantas outras coisas. Só que na hora de escrever essa cena, eu falei, cara, mas a ideia da Raquel é realmente muito boa. Mas como ela vai encaixar no roteiro dentro das nossas condições? E realmente ficou uma coisa legal, que a gente uniu ali, eu falei, alinhamos, assim, e eu até gosto da estética que foi criada, não porque eu criei, mas porque eu acho que combinou mais até com a série, de ser, pô, elas vendo um showzinho mais acústico e tal, uma coisa mais íntima, uma cena mais bonita do que tá num lugar muito movimentado, assim. Porque eu acho assim, como é uma coisa que a gente não tem, por enquanto, em nome de Jesus, orçamento, então a gente tinha que fazer uma coisa visualmente apresentável, mas com aquele clichêzinho gostoso. Então eu falei assim pra ele, pô, seria bacana uma cena delas vendo, tá, porque eu não posso dar muito spoiler, delas vendo, dançando juntinhas ali, uma coisa assim gostosinha, vendo alguém tocando violão ao redor assim, papapá, de pessoas. Aí ele falou assim, mas como que a gente vai botar isso, papapá? E foi exatamente como aconteceu. Ele pensou, e deu para alocar certinho no roteiro. E eu achei tão bonita a cena que parecia que eu já estava vendo a série. Eu emocionei, porque ele tem essa coisa de escrever as coisas tão detalhadamente que tu consegue imaginar a cena, entendeu? Quando a gente fez o teaser, foi muito bom, porque deu para ver um pouquinho do que ele quer mostrar sobre a série. Porque o teaser realmente é um primeiro olhar do diretor que quer mostrar para o público. Então, quando ele fez e a gente terminou de gravar, eu e a Bia, a gente ficou tipo, caramba, a gente que gravou ficou assim, imagine quem for assistir, entendeu? Então, essa sensação que eu quero passar para a galera, porque eu já estou muito animada. E a gente já está começando a gravar, a gente vai começar a gravar, na verdade, em junho, a primeira diária. E aí a gente vai dar mais um tempinho para justamente continuar os ensaios, porque como é série, então tem que ensaiar bastante, tem que se preparar bastante, e porque são cenas muito profundas, então cenas profundas a gente tem que tirar um pouquinho a couraça do elenco, né, para justamente entrar no personagem. E o Alan ajuda muito nisso, porque ele vai começar a fazer meio que uma terapia não, é uma preparação haitiana, que faz com que tire um pouco a couraça do elenco para justamente entrar no personagem. Eu acho que isso vai ajudar muito mais ainda do que... porque a galera em si já é maravilhosa. Isso daí é só para dar mais ainda um gás para eles. Então a gente vai dar esse tempinho aí para ensaiar mais um pouco e voltar em agosto as gravações oficialmente. E aí, em novembro, se Deus quiser, vai estar aí para vocês no YouTube essa série incrível. Assim... Sobre o teaser, assim, tem uma coisa importante que aconteceu, não que deu tudo errado, mas foi um dia que começou, as coisas viraram um caos. Foi. E né, aí tivemos que tomar uma decisão de vamos abortar o dia ou não. E eu confesso, eu sou daquele signo, né, ariano. Oh, meu Deus. Eu falei, mano, eu não vou perder esse dia porque eu sei que eu vou ficar frustrado. A gente se planejou, a gente, tipo, levou comida e um monte de coisa para alimentação.
E a gente teve que ir para uma outra locação. Então, uma diária que começar às 9 da manhã e terminar às 5, começou às 2. Foi. E, assim, nesse dia eu falei, a gente consegue fazer essa série. Porque o que a gente fez de 2 horas até 5 da tarde, conseguir gravar tudo que a gente tinha que gravar, sem virar um caos e sem deixar de fazer as coisas, e aquilo virar uma bagunça, e você vê que não ficou nada corrido, eu falei, pô, a nossa equipe vestiu a camisa e entregamos, assim. Esse dia, confesso que é o dia que eu me emocionei, pensei, poxa, a gente está no caminho certo, aí vimos a dinâmica das duas atrizes, e eu falei, pô, e agora a gente, né, já tem um time montado e assistindo, assim, eu sempre... E eu, como uma boa leonina, fico revendo as cenas de novo. Eu fico, gente, que legal, entendeu? Porque eu acho isso... Cara, essa série... Gente, eu tô muito animada pra fazer essa série, por isso que eu falo demais. Mas é porque é uma coisa que não é porque a gente tá fazendo, é porque, cara, a gente pegou todas as camadas do que o público sempre reclama e a gente decidiu fazer totalmente aquilo que eles querem. Eu mostrei pra eles, pra ter noção, eu fiquei no Twitter quase a noite toda. No Twitter, no Instagram e no TikTok, batendo print das reclamações do público. Eu acho que tinha uns 800. Juro. Eu li todos. Ele leu todos. Caramba. Tudo que a galera reclamava. Tudo que a galera reclamava. Eu falei assim, tá aqui. O pessoal faltou imprimir e jogar nele. Tá aqui, ó. É isso aqui que a galera não quer ver. Não quer ver as meninas serem hipersexualizadas. Não querem ver histórias rasas. Não querem ver só corpo a corpo. Esse foi um ponto. Ela, quando ela me chamou para escrever o roteiro, ela falou a palavra-chave. Que assim, eu não quero histórias rasas. Por isso que eu disse sim para ela. Porque eu falei, cara, eu sou assim, eu sou sentimental. E eu gosto de histórias profundas. Pô, se você tem personagens, eu quero saber a história desses personagens. Beleza, você tem 2 personagens protagonistas principais, mas eu fico muito assim carente de você me apresentar personagens que estão ali por estar. Eu falo, beleza, a menina tem um irmão. Dá um exemplo de qualquer série, tem um irmão. Beleza, ele só é irmão dela, não tem mais nada na história que ajude a contar. Porque quem escreve o roteiro sabe, o coadjuvante ele tá lá para ajudar a contar a história do protagonista. Mas ele pode ser tão interessante quanto. O próprio This Is Us faz muito isso. E eu falei, cara, eu acho assim que as pessoas têm que olhar para a história e como uma frase que tá no roteiro, né? Que eu uso é exatamente essa. Como é que é? Aranhas não tecem. O destino é como uma teia de aranha. E aranhas não tecem teias por acaso. Existe um motivo para só a aranha fazer teia. Um animal que faz teias. Porque tá tudo interligado. Eu falei, então é essa que é a história da nossa série. O destino vai interligar os personagens de uma forma profunda para você entender o porquê que Bia e Lara se encontraram. Só que, porém, tem uma coisa que a Raquel me falou. Todo destino tem um karma. Eu pensei que era plot. Não é plot. Mas todo destino tem um karma. Ah, é verdade, esse maldito aí que a história vai ficar interessante. Eu gosto dessa história porque ela é igual Black Mirror. Tem muito plot twist. Muito. Que tu olha e fica assim, quê? Acabou o episódio e fica, hã? Eu, quando lhe falei, tá bom, quero mais. Ele ainda tava fazendo, não. Cria aí que eu quero o desfecho dessa parte. Então, tipo assim, eu, como sócia dele, que já sabia como ia ser a história, estava agoniada para ver o próximo episódio. E assim, eu acho muito divertido também o fato... Divertido não, acho lindo. O fato que ele botou pra Bia, minha parceira de cena, que o nome dela é Bia, né? Chamando ela de Bia, e o nome dela é Bia na vida real também, mas enfim. Dela tocar violino. Eu acho uma coisa muito bacana, entendeu? Porque eu acho esse instrumento, além de muito sentimental, eu acho ele muito simbólico, porque é uma coisa que realmente é tocante. Que tu escuta um violino, a tua aura assim, fica mais leve, fica calminho. E eu gostei que ele colocou ela para tocar um violino. Então eu achei assim, caraca. E elas se conhecem de uma forma tão aleatória, com a menina tocando violino. E tu fica tipo, gente, que coisa linda. Mas que coisa linda, mas que coisa estranha. Eu, dessa parte, eu falei, cara, eu preciso que elas se conheçam num lugar que o público não acha que elas vão se conhecer. Exatamente. E é logo no primeiro episódio que elas se conhecem dessa forma. Eu pensei, pô, seria tão legal se o público assistisse a série
E porque às vezes quando você está assistindo uma série, um filme, tem coisas que é um senso comum. Ah, vai ser agora que nós vamos se conhecer, porque é óbvio que vai ser isso. Não, mas por que não num lugar que não seja o esperado e Não a fala. situação, né? E uma coisa também que ela falou sobre o plot twist, eu falei, pô, eu acho que todo episódio tem que ser interessante. Exatamente. Sabe? E a gente não vou dar muito spoiler, porque eu quero que as pessoas tenham sensações. Mas eu já tô me coçando aqui para falar. É a primeira vez que a gente tá falando da Fale série. mais, fale mais. A gente tá falando muito, porque é a primeira vez que a gente tá falando da série, assim, né? Que não seja a galera da produção, é a primeira vez que a gente tá falando da série, a gente querer falar pra alguém. E a gente tá querendo falar tanto, eu já tô me coçando, já tá me dando dermatite aqui pra querer falar. Eu queria falar com relação ao que vocês começaram, né, dizendo que é uma dificuldade ainda, infelizmente, no nosso país, lidar com o incentivo ao audiovisual, né? Então, assim, a gente tem conversado com outras produtoras também e tem recebido o mesmo, como se diz, não a mesma reclamação, mas assim, esse sentimento, né? Porque vai além disso de reclamar, mas sim de ter um sentimento de que ainda tem tantas coisas maravilhosas, tem tanta gente talentosa, como vocês bem citaram aí, que a equipe tem tanta gente bacana para trabalhar e disposta a fazer, embora tenha recursos, né, bastante reduzidos e tal. E, cara, então, assim, a gente precisa cada vez mais lutar mesmo, fazer projetos bacanas, mostrar que a gente tem esse potencial dentro do nosso país, que tem gente disposta a fazer, sabe, apresentar esses talentos para o país e ir além, né? Como vocês disseram, tem tanta coisa para representar dentro dessa tela. São questões sociais, são questões de relacionamento, são questões de vivência. É um mundo que acontece que às vezes não é visto da forma correta, né? Que às vezes não tem a abertura que é necessária para tratar. São questões de saúde, como você bem falou também, que às vezes trazem tantas inseguranças para a gente e que a gente às vezes não tem conhecimento, que não chega de fato, né? É uma coisa você entrar no Google da vida e olhar, pá, o que é isso aqui? O que é borderline e tal? Não, beleza. Você olhou um sintoma, mas você não conhece uma pessoa, você não vê como é isso no dia a dia, né? Então, assim, são estruturas delicadas e que precisam ser tratadas, são questões que mudam muito a perspectiva de um modo geral, né? A gente precisa muito disso. Com relação a você falou, faço parte e tal da galera, sou do Vale também. Então, assim, casada há 9 anos, relacionamento bem longo. Valeu. Então, assim, é muito bom a gente ver o pessoal que é de dentro da comunidade tratando de assuntos da comunidade, trazendo visibilidade, né? Aí, como se diz, a licença poética, vou até brincar que agora se eu fosse, não, apesar dele ser hétero, tem até amigos que são, né? Então. Foi essa vibe. Tem até amigos que são, então tudo bem, mas assim, é interessante isso, né? A gente quer viver uma comunidade que tenha esse respeito, que tenha essa possibilidade justamente de viver com as pessoas independente de sexualidade, desde que haja respeito de ambas as partes. Isso é lindo, entendeu? Que bacana que você está rodeada de pessoas que realmente vão olhar para você e falar assim, não, cara, que massa, viu? Sua vida seja feliz, estou aqui para te apoiar e tô junto com a causa, entendeu? Eu acho que o universo precisa de mais disso. A gente precisa de pessoas que estejam dispostas a viver suas vidas felizes e a ver outras pessoas felizes. Eu costumo dizer assim que é muito difícil a gente encontrar pessoas que são felizes com a felicidade do outro, né? Isso às vezes incomoda. Então, assim, é muito legal eu ver a empolgação de vocês. Nossa, eu tô falando aqui e tal, a gente quer muito falar sobre a série. Isso é bom, isso quer dizer que vocês estão fazendo uma coisa por amor, uma coisa que vocês estão com paixão em fazer, sabe? E isso é legal pra caramba, cara. Eu tô, assim, curti ver essa empolgação de vocês, ter essa troca. É assim, se vocês quiserem contar mais spoiler, algum spoiler, não sei quem tá querendo contar. Eu tô me coçando. Tem duas coisas que eu quero falar. Por exemplo, uma coisa que eu tenho para mim, assim, que eu sempre digo que aí já é minha visão, né? Mas, assim, que o amor, para mim, ele é o sentimento mais independente, que ele simplesmente acontece. Você não precisa, você não escolhe, ele simplesmente acontece. E eu acho que o amor, ele assim, ele tá para ser vivido. Ele tá para ser vivido. Porque assim, você tem uma frase no meu livro favorito, que é O Pequeno Príncipe, que diz assim: o amor é a única coisa que cresce quando é compartilhado. Então, assim, é uma frase que eu levo, sim, comigo desde criança. Mano, o amor cura tudo. Amor cura tudo. Não tem. É amor, cara. Se a pessoa tá amando, deixa amar. Sim. E eu não vou dar spoiler,
porque para eu explicar a situação de fato, eu precisaria dar um spoiler sobre uma relação, mas teve um momento na história que eu falei assim, com a Raquel, olha, essa família, no caso a família da Lara, para mim é muito interessante, acho que para a Raquel também, que ela seja uma família sem preconceitos. Verdade. Porque a gente não pode ficar também mostrando na TV ou nos veículos de comunicação que sempre isso é um problema dentro da família. Porque as pessoas precisam assistir e ver que é mais comum, sabe? Que não tem problema nisso. Então, assim... Existem outras coisas para serem faladas do que isso, entendeu? Eu falei assim, porque, assim, cara, o problema que a Lara, eu ia falar, Raquel, o problema que a Lara tem com a família dela não é a sexualidade dela. Não é nem levantado em questão isso na série. Nem é em pauta. Porque... é natural. Sabe, eu falei assim, pô, pra você é legal que seja dessa forma, eu pensei isso, então a gente se bateu, cara, pra mim, acho que tem que ser, porque toda família tem seus problemas, mas eu não queria que essa questão fosse. O foco no momento tanto que também na família da Bia, porque as duas famílias são bilionárias. E sabe que bilionário tem aquela coisa de ser tradicional. Nem todos, né? Não generalizando, obviamente. Mas a gente quis tirar um pouco desse foco para botar em outro tópico, para justamente não ficar botando muito assunto. Então, por exemplo, das duas famílias, o fato delas estarem juntas não é um problema. O problema da série, da narrativa, é outra coisa. Que é, obviamente, assim, absurda. Até porque a sexualidade pra gente, quando a gente estava escrevendo, era uma coisa tão natural, porque a gente está falando de amor. Pra gente, amor é natural. Amor não é problema nunca. Então não tem por que botar em pauta que amor é problema. Botar sempre esse estereótipo de tipo, não gosto da minha filha porque ela é isso. Não. A gente quis botar que o pai dela é igual aquele meme. Ele não exclui ninguém. Ele odeia todo mundo igual, mas ele não é homofóbico. Entendeu? Mas a gente quis botar essa brincadeira à parte, mas a gente quis botar outro foco na narrativa para justamente tirar isso de sempre ser um problema ser lésbica, ser um problema ser gay. Então a gente tirou isso e colocou a narrativa de outra coisa. E assim, dando não um spoiler, mas assim... ela já está passando mal. Mas tem essa questão, tipo, como a gente está falando que as suas escolhas afetam o outro, o problema do pai é exatamente isso. É uma escolha que ele fez, que não tem nada a ver, tem a ver com a filha, mas é uma escolha, na verdade é uma coisa que ele não tratou nele, que afeta os filhos. Traumas passados. Então, assim, olha só, a narrativa de, olha, quando você não se cura, você prejudica outras pessoas indiretamente. Porque a gente vive em sociedade, principalmente porque você tem filhas, esposa. Então, eu bati muito nessa questão do destino, que olha, o destino não é 100% acaso, ele também é consequência das suas escolhas. Por isso que, às vezes, como a gente falou, por que tem que ter um vilão? Por que o vilão não é só uma pessoa que tomou uma decisão que feriu a outra, às vezes até inconscientemente, mas para ela é a vilã. Mas por isso que quando a gente começa a entrar no profundo daquele personagem, aí a gente começa a entender. Aí eu falo que realmente eu peguei ali uma referência de Demon Slayer, que o Zonin, não sei se você assiste, você começa a odiar o Onin, quando tu vai ver o que ele passou, tu fala, eu choro e fala. Então, você, vamos fazer isso com o nosso personagem? Quando você entra no íntimo deles, uma questão também de empatia, se coloca no lugar dele, tu pensa, olha, como que terapia poderia ter resolvido? Eu até brinco com ele que seria igual o Félix, que a gente odiava o Félix, o vilão. Aí quando a gente vai ver a história dele, a gente fica, ele jogou na caçamba, mas também coitado, né? Ele também, entendeu? Era essa vibe que a gente quis trazer aqui, porque a gente tem que entender também que algumas pessoas são amargas por conta de traumas também. E a gente quis botar isso em tela para justamente a gente entender, igual a Inês Brasil, é a Inês Brasil que fala? Não, que fala assim, se coloca no lugar dela 5 segundos, entendeu? Essa vai... Não é a Inês Brasil, é a Pepita que fala isso. Então a gente quis se colocar 5 segundos no lugar da vilã para justamente tu entender por que ela é desse jeito, entendeu? A história
para dar um spoilerzinho. Assim, de leve? Pode falar. Pode ser de leve? De leve, dois. De leve, de leve. Pode falar. Eu falei que vou estar na série como ator e eu faço o irmão dela. Que tem Igual na vida real. Ele também tem um conflito dele com ele mesmo que você consegue entender depois. Mas tem a personagem eu adoro. Eu lembro quando eu escrevi, eu falo, cara, eu adoro a Rebeca. Ela é minha favorita. E que bom que vai ser uma amiga que vai fazer. Mas a Luísa me falou uma coisa muito interessante sobre a Rebeca. Falou, Stefano, eu estou ansiosa para saber o porquê que ela é assim. Aí eu falei, cara, eu também. Não, por quê? Porque eu acho assim, quando ela aparecer, tem um episódio assim que é o que eu mais gosto também. Gosto de tudo que é o episódio que vai tendo várias revelações. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, que eu decidi tomar uma decisão criativa que não é fácil de fazer. Amigos, né? Porque também sou novato nisso, assim, vou aprendendo. Como eu nunca escrevi uma história com esse tipo de narrativa, meus amigos, cara, eu acho que no roteiro tem que ser escrito assim, para a gente poder saber como que vai ser a montagem. E é um episódio que eu gosto, de fato, que eu falo assim, que é a chegada dessa personagem, que é a Rebeca, que vai desestabilizar muita gente. Porque é uma personagem e ela mesma. E também vai ser ela mesma, entendeu? Como que às vezes questões mais mal resolvidas abalam os outros e você. Aí fica todo mundo lá naquela... É muito legal. É muito divertido. Essa parte é a minha favorita também. Que todo mundo fica tipo, o que ela tá fazendo aqui? Foi o áudio que minha amiga mandou. Cara, que episódio é esse? Mas é isso. Se você tiver alguma pergunta pra gente também, porque senão a gente fica aqui igual mesinha de bar. A noite toda. Como personagens, tem pontos específicos que vocês se identificam mais e falam, poxa, realmente isso aqui é um pedaço meu. Quer que eu comece? Claro. Tem a Lara. Cara, pra mim, que eu tô fazendo... Obviamente, a gente não é 100% nosso personagem, né? Mas essa mulher, ela consegue ser 80% da Raquel de Lyon. Tanto que quando eu li ela, eu falei assim, não é possível. Eu tô me lendo aqui, entendeu? Tem algumas questões que ela consegue ser muito parecida comigo. Obviamente não tudo, mas algumas pegadas da maneira de falar, da maneira de pensar, da maneira de agir, que eu olho e fico, cara, às vezes eu tenho esse tipo de pensamento, entendeu? Cara, pra mim, uma das cenas mais bacanas, assim, dela, tem várias, mas a que eu acho mais tocante, que realmente parece até eu na terapia, é ela com a terapeuta. Que eu fico tipo, gente, a minha cabeça tá igual a da Lara. Eu vou fazer um adendo aqui, porque eu convivo com ela. Sim. Eu convivo com ela. E eu falo assim, a vantagem de eu estar escrevendo uma personagem que é você que vai fazer, que eu coloco as indiretas tudo lá. Sim. Aí eu uso a psicóloga para dar as indiretas dela. Falo, pô, aqui, ó, isso aqui. Juro. Não, mas assim, é engraçado, assim, como às vezes também eu falei isso, cara, que eu falei, cara, como a gente fala através do texto. Até coisas que eu gostaria de falar para ela tá lá através do texto. Coisas boas também. Não estou lá também só criticando ela. Não tenho uma crítica, mas que como a gente está tão dentro dessa história que às vezes eu não consigo nem distinguir assim, porque a gente coloca as emoções ali. Só queria a conta bancária dos Beamon, que é a família da Lara. Detalhe. Mais detalhe. Só o detalhe. Não, e no meu caso, que faço Nicolas, acho que escrevendo eu não percebi, mas quando eu fui reler, foi quando ela também falou, pô, você poderia fazer, e eu fiquei nessa dúvida de, pô, vou dirigir um projeto que já é ambicioso, de uma produção, mas relendo, eu comecei a ver que tinha muita coisa minha ali, sabe? Por mais que eu também não sou o Nicolas, mas eu acho que a parte mais profunda ali, talvez acabe sendo, até por situações que eu já passei, aí ele tem uma frase que a personagem fala com ele, que foi a minha terapeuta que falou comigo,
sabe? E às vezes a gente acha que está criando as coisas, mas está no nosso subconsciente. Eu falei, cara, pô, mas eu gostei de ter isso lá, assim, um pouco, assim, até para eu trazer como carga, né? Carga emocional pro personagem. Cara, tem uma coisa que tá na sinopse, isso daí não é spoiler, mas quando ela quebra o coração dela, a Lara, e vai pra França, eu queria poder ir pra França se o meu coração fosse chorar na França, chorar lá na França, mas por enquanto ainda não posso. Mas... A famosa frase, dinheiro não traz felicidade, mas você pode chorar na França. Pode chorar na França. E eu acho assim, que é uma coisa que ela faz, por exemplo, ela tá muito mal, ela fica reclusa, e justamente ela se fecha. E isso é ruim, porque quando a gente se fecha, principalmente eu que tenho borderline, se eu não falar, eu sempre uso essa frase, eu acho que tá cansado de ouvir, eu passo mal, mas eu passo mal de verdade, entendeu? E ela tem muito isso, de quando ela tá mal, ela fica reclusa, e é uma coisa que, querendo ou não, quando a gente guarda pra gente, vira uma bola de neve, e uma hora a pessoa explode. Só que diferente de mim, ela foi logo procurar ajuda. Eu não, eu ainda vou remoendo, eu vou falando lá e tal, mas eu acho assim, que alguns pontos fortes que ela tem nela, eu me vejo. Porque eu acho assim que a gente tem que procurar realmente ajuda quando a gente vê que a gente não tá bem. Procurar ajuda, não ir só para França, procurar uma ajuda de alguém que realmente vai te ajudar, que um psicólogo, um terapeuta, seja lá quem for, terapeuta, psiquiatra, ele tá lá para isso. São profissionais que estão lá para realmente cuidar de você e tirar o melhor de você para você ver quem realmente você é. Porque às vezes o nosso cérebro pode ser o nosso maior sabotador. O nosso inimigo é igual a música da Lady Gaga. O nosso pior inimigo, às vezes, é a gente mesmo. Então, eu acho que a série mostra muito isso. E eu me identifiquei com a Lara pelo simples fato de, às vezes, as coisas estão muito complicadas e a gente se fecha. E é uma coisa que não deveria ser. Entende? E tem muitos outros personagens que, quando ele criou, eu acho que tem um pouquinho de cada um de nós neles. Até mesmo tem uma cena que é muito bacana, que é quando... também é um mini spoiler, que é quando a Bia tem a primeira raiva dela. Que a gente vê ali realmente a personagem com raiva. E tu fica tipo, cara, mas ela é tão zen, o que aconteceu? Então tu entende que às vezes as pessoas tem momentos que cada um tem sua personalidade. Cada um age de uma forma em algumas situações, mas tem momentos que a gente não consegue, porque ninguém consegue controlar as emoções, a gente sabe lidar com elas. E tem momentos que tu não sabe lidar e tu explode. E a gente vê e fica tipo, cara, e é o que eu sempre falo. Os calminhos são os piores, porque a gente não sabe como eles explodem, entendeu? Eu vou dar um mega spoiler. Caraca, não. Mas é um spoiler, não é da série, é do futuro. E porque, assim, para você entender, quando ela fez, eu coloquei essa cena da Bia explodindo. Ah, mas ela é uma calminha. Peraí. Eu falei assim, ó, a gente planeja fazer 3 temporadas da série. Isso. E eu falei, eu preciso que a primeira seja uma temporada, as pessoas se conhecendo. Quando você está conhecendo uma pessoa, você não vive na vida dela. Você gosta, então você não consegue ver tão de perto os efeitos. Então, na segunda temporada, as pessoas se conhecem. Então, você começa a ver o ponto de vista, o trauma, coisas mais profundas de outros personagens que talvez você não viu ainda. Porque tem uma coisa interessante que a co-diretora leu na época e falou assim: tal personagem começa muito empoderada, só que depois ela tá ficando muito sensível. Eu falei, por quê? Quando você vê ela na sociedade, ela tá usando uma máscara. Eu fiz ao contrário. Geralmente, quando você vê personagens que têm arquétipo muito empoderado, você vai ter 1 ou 2 momentos para mostrar essa fragilidade deles. Mas a nossa série é sobre a fragilidade. Então, você vai ver mais ela na fragilidade, porque, inclusive, todos esses momentos de fragilidade, como a gente tem... eu tenho essa questão minha como diretor de sempre começar com a imagem aérea chegando na pessoa, porque eu estou querendo dizer o seguinte: eu estou entrando na vida dessa pessoa, é essa história que eu vou contar. O meu outro filme começou assim, chegando aérea em 2 crianças, contei a história deles, depois eu abri. Falei, posso fazer o mesmo processo criativo nessa série, que é justamente vindo e passando por uma janela e chegando, para poder a gente contar assim, olha só, da janela para fora, ela é um arquétipo. Da janela para dentro, aí tu vê como que ela é
como ser humano. Então, não é que ela perde a força, é que você está vendo mais o ser humano dela, que é o que a gente faz, colocar máscara social. A gente chora aqui, a gente está fazendo uma série, mas o quanto também que a gente já chorou e já teve várias situações, porque, como tu falou, é um trabalho independente. Só para falar sobre um trabalho independente, mas existe uma coisa positiva em artistas independentes, que é a maior força que eles têm. Um artista independente, de todas as áreas, ele só tem duas coisas a seu favor: o amor e a vontade de fazer. É por isso que saem trabalhos incríveis, porque ele não tem mais nada de não falar assim, cara, eu vou fazer aqui, porque quando é um trabalho que tem muito dinheiro, às vezes as pessoas fazem porque estão sendo pagas e sabem que aquilo vai sair do papel. Mas vamos ser sinceros, dinheiro também não é qualidade, que a gente vê Hollywood fazendo filme com bilhões, muito ruim, que eu falo, cara, perdi meu dinheiro, tempo vindo pagar para ver esse filme. E a gente diz também que algumas produções independentes também têm força por conta do público. E o público abraça mesmo. E foi o que eu falei para ele, que o nosso público tem uma coisa que eles gostam de engajar mesmo, porque eles sabem que a gente precisa de mais referências nesse meio. E as poucas que a gente tem, a gente abraça mesmo. A gente dá o gás mesmo, a gente faz acontecer. E eu gosto muito disso porque faz com que o trabalho que a pessoa está fazendo não foi à toa. A gente vê que as pessoas realmente assistem e vão lá e comentam e ajudam, e compartilham, e faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque sabe que quando é uma coisa boa, que é uma coisa que tem uma referência pra gente, pro nosso meio, cara, é majestoso. Assim, eu criei junto com ele a Nanki, e eu falei pra ele, essas pautas de colocar séries sáficas, isso e aquilo, é muito bom pra gente também, porque a gente está unindo duas coisas que são importantes, que é mais referências no meio audiovisual LGBT e falar sobre amor de uma forma profunda. Então, acho que isso é mega importante, ainda mais na nossa comunidade, onde as pessoas só veem a gente como... Isso já foi comprovado. Como objetos, como pessoas que são hipersexualizadas demais, e onde pessoas morrem por estar amando, entendeu? Então, acho que não falar sobre isso é uma coisa que não tinha como não falar. Porque amor é respeito, amor é cuidado, amor é isso e aquilo. Então, a gente tinha, sim, que falar sobre isso de uma forma mais profunda e respeitosa. Porque as pessoas hoje em dia também não respeitam. É por isso que eu falei para ele, eu não quero que mulheres em cena sejam vistas só como objeto sexual. Eu quero que elas sejam vistas pelo trabalho delas, pela beleza delas, sim, que a gente quer ver a mulher bonita, e também porque a gente quer ver uma coisa que é para nossa comunidade também. A gente vê, nossa, olha um casal lésbico aí, que lindo, olha essa fotografia, olha isso, olha esse cuidado. A gente quer isso. E a Nanki veio justamente para ter esse cuidado com obras da comunidade LGBT. Principalmente isso, também de outras coisas, porque eu acho que tudo que envolve amor tem que ser exaltado, independentemente. Eu falei com a Raquel assim, ó, vamos se preocupar primeiro em escrever uma boa história. As pessoas gostam de ver uma boa história. Eu, como telespectador, falo assim, pô, o filme pode ter tudo. Se ele não tiver uma boa história, ele não me pega, sabe? Eu falei assim, vamos fazer uma boa história, porque eu acho que daí a gente vai conseguir fazer a série. Tanto que as pessoas leem o roteiro e falam, olha só, eu tenho até uma situação que é bem interessante, que eu fui pedir indicação a uma amiga, e ela falou assim, pô, mas que projeto é esse tal? Eu falei assim, cara, eu não te falei porque você está fazendo muita coisa na TV, cinema, viajando, estava fora do país. Ela, não, mas você tem a liberdade para falar comigo, deixa eu ver esse roteiro. Eu vou te indicar as pessoas, mas eu quero ler esse roteiro. Quando ela leu, ela, cara, por favor, eu quero estar, e como que a gente pode fazer? Aí participou das reuniões, mas por questões de agenda, teve muita coisa, porque tá fazendo muito trabalho e começou a ficar apertado para ela. Ela falou, poxa, o seu projeto é tão lindo que eu gostaria que tivesse alguém que pudesse dedicar quanto merece, porque ela não ia poder aparecer nos ensaios e umas outras questões. Mas eu achei bonito da parte dela, mas isso também foi muito interessante.
ela falou assim, não, eu vou te indicar as atrizes, mas quando ela viu, falou assim, não, me coloca no meio desse teste que eu quero e tal. Então, acho que isso aí foi... Tudo isso, para mim, é sempre falava para Raquel. Raquel, a galera tá gostando. Tá gostando. Por quê? A gente é pai, vamos dizer, né? A gente criou o roteiro é como se fosse nosso filho. Assim, a gente nunca vai achar que tá ruim. Eu preciso do feedback das pessoas. Agora, quando vem atores gabaritado, com o talento que tem, cheio de coisa para fazer, igual meu amigo falou, cara, meu amigo falou exatamente essa palavra comigo. Eu não quero saber. Eu vou estar nessa série, não importa a novela que eu estiver fazendo, não importa o trabalho que eu estiver fazendo. Foi. A gente vai dar um jeito, porque eu quero fazer esse personagem. E eu acho o tema, não vou dar spoiler, esse personagem muito importante pelo que a gente está vivendo na sociedade hoje em dia. Eu vou tomar pedrada? Vou. Mas eu quero levar a importância de levar um personagem assim. Isso é tão bom Então, porque... poxa, que legal. Isso é tão bom que ele falou, porque o próprio elenco se ajuda. Pelo simples fato de, no dia da leitura, o local que a gente queria fazer não tinha como mais. E aí, a atriz que vai fazer a psicóloga falou, pode fazer na minha casa. E a gente foi lá e deu tudo certo no final. E é uma coisa que eu falo para ele, e o que o Alan falou também. Quando as pessoas estão energizadas, elas fazem de tudo para dar certo. Então, a partir do momento que a gente, graças a Deus, está com um elenco maravilhoso desse, e aí a gente tem a ajuda, a colaboração deles, isso daí já mostra demais que a gente está no caminho certo mesmo. Inclusive, a gente queria um local para ensaio, a gente já conseguiu um local para o ensaio, já conseguiu, mas a gente não estava conseguindo. Uma das pessoas do elenco falou, pode vir para minha casa, pode ensaiar na minha casa. Então, é uma coisa que toca a gente, porque realmente a gente está construindo não só coisas profissionais, a gente está construindo um vínculo com pessoas que estão dispostas a fazer isso aí à frente, sabe? Porque a gente está colocando o portfólio físico de todo mundo lá em cena no YouTube. Então, eu acho que isso é importante também, eles terem esse carinho, e eles têm até demais, eu acho isso Eu costumo dizer assim, a nossa série ela não tem uma estrela, né? A série é para todos. E quando a Raquel falou, vamos fazer uma série, eu falei, beleza, ok, a gente vai fazer uma série, o roteiro aceita tudo, o orçamento não. Mas eu falei, cara, mas a gente tem que ter uma produtora. A gente vai fazer uma série pro YouTube, ela mostrou que é produtora. Vamos fazer. Porque eu também acho que eu sei que parece que todo mundo tem acesso à internet. Parece. Eu sei que não é todo mundo. Mas hoje em dia, mais pessoas têm acesso à internet do que antigamente. Mas chega nas pessoas. Sempre falei, vamos fazer Eu falei assim, Raquel, a gente vai fazer sem dinheiro. Ou tirar o dinheiro pouco que a gente tem para colocar. Porque eu sempre faço umas piadas assim, que só eu rio, mas eu falei, se a nossa série custar R$1.000 ou 1 milhão, a gente vai fazer de qualquer forma, porque a gente não tem nenhum dos dois valores. Mas eu falei com ela assim, cara, vamos fazer, mas de uma forma que eu quero que chegue às pessoas. A gente tem que... É um presente que a gente está fazendo. Olha, estamos fazendo, estamos te dando. A gente não está cobrando dinheiro para fazer a série. Mas a gente está dando para vocês. Está lá no YouTube. Em nenhum momento nós não quisemos fazer vaquinha online, essas coisas. Falei, cara, vamos juntar os recursos, vamos fazer a melhor série que a gente acha que a gente pode fazer e entregar, porque eu quero que as pessoas assistam. Agora vai vir um pouquinho do meu ego de ariano. Eu quero que eles falem assim, eu acho que ele é mais leonino que eu. É a melhor coisa que eu já vi. É a melhor coisa. Por quê? Mirar no melhor para fazer o bom, sabe? Mas eu gosto de ter essa postura, não agora levando para o lado do ego, mas tipo, porque lá atrás, quando eu era moleque, falaram assim comigo, eu nunca vou esquecer, quando eu me formei como ator, nem sabia que ia ser diretor, produtor, um diretor me chamou no canto e falou assim, a partir de agora, o que você faz, o que você fala, gera opinião na vida das pessoas. Leva isso muito a sério. Até que eu decidi que na minha carreira eu ia fazer projetos que tivesse causas sociais, que falasse com as pessoas, que transformasse. Porque, para mim, assim como o cinema transformou e mudou minha vida, que eu trabalho com isso, eu imagino que tem várias Raquel, vários Stefano
assistindo e querendo ser inspirado. Porque eu acho que quando você vai assistir, eu falo de cinema, estou falando de audiovisual em modo geral, você precisa ser transformado. Você não pode assistir uma coisa e aquilo não mudar em nada. Ou você toma um soco no estômago, ou você toma uma chacoalhada para você tomar vergonha na cara e pensar, pô, realmente. E você tem essa questão de, cara, realmente. Eu acho que eu quis fazer uma série que as pessoas também, o público, sair transformado. Receber esse presente, isso é muito legal, mas eu também vou refletir sobre várias coisas. Vale a pena fazer uma terapia? Vale. Pô, isso parece comigo. Pô, já passei por isso, como eu procuro ajuda nisso? Aí eu acho que é o maior ganho que a gente tem quando um artista faz algo que transcende para outras pessoas. Entendeu? Eu acho que pra gente o maior mérito, porque dinheiro, enfim, é reconhecimento mesmo. Eu acho que, para mim, quando eu vejo comentário das pessoas falando do nosso projeto, até nas redes sociais eu fico feliz, porque a gente está tendo reconhecimento e as pessoas estão vendo o que a gente quer proporcionar para elas, estão se sentindo felizes vendo uma coisa diferente. Então, acho que isso para a gente conta mais do que dinheiro de verdade mesmo, porque é uma coisa muito interessante você ver pessoas reconhecer o seu trabalho e achar o seu trabalho interessante. Eu acho que dinheiro no mundo paga a sensação que a gente tem lá dentro. Quando a gente vê uma pessoa, um exemplo, mais lá na frente, quando a série, se Deus quiser, estiver fazendo sucesso, parar e falar assim, pô, gostei dessa cena da Lara, me tocou, eu me senti igual você nessa cena. Pô, isso pra mim não vai pagar muito mais do que dinheiro, porque não tem sensação nenhuma do que você estudar um texto, se emergir no personagem, botar ele em tela, e aí você se vê na tela e você vê a pessoa que está do seu lado sentada sentindo o que você quis passar. Para mim, isso não tem preço. Para mim, é reconhecimento realmente sendo botado em pauta. Então, para mim, o que vale mais é a sensação que as pessoas vão sentir e a minha de ter esse reconhecimento visto em tela, porque a gente tem um elenco maravilhoso, a gente tem uma produção maravilhosa, então a gente tem um roteiro que é incrível mesmo, e eu acho que fazer isso é um presente não só para mim, mas para os telespectadores também. Com certeza, eu acredito que para quem cria conteúdo, para quem é ator, atriz, para quem faz um trabalho assim, né, para quem trabalha com música, não existe nada melhor do que essa questão do reconhecimento, das pessoas enxergarem seu trabalho, se identificarem e, assim, ter esse retorno, né, uma coisa maravilhosa. Raquel, Stefano, eu quero agradecer muitíssimo vocês, viu? Foi uma conversa muito bacana. Foi muito legal conhecer um pouco mais do projeto. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades futuramente para a gente trocar mais ideias, falar sobre também outras coisas, sobre projetos novos, que eu tenho certeza que a produtora de vocês vai dar muito certo, vai ter muita coisa bacana para trazer para a gente também. E é isso, viu? Foi um prazer enorme. E vocês tenham muito sucesso, que a série venha com tudo, que vocês consigam passar tudo isso aí que vocês têm passado para mim nesse momento aqui, né? Esse sentimento, essa paixão e tudo que vocês querem trazer de bom para a sociedade de um modo geral, né? Porque eu acho que a gente traz esse trabalho também é algo que vem interferir na sociedade, como você falou. Você acaba por inspirar vidas, né? Por trazer cenários que são necessários serem tocados. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Obrigado a você. Eu recebo tudo que você fala. Eu também te desejo tudo de bom, de verdade. Tudo que você deseja pra gente, te desejo em dobro. Muito obrigada, de verdade, pela disponibilidade, pelo carinho e pela atenção. E espero que a gente também recebe todo o carinho que você passou pra gente, em dobro para você sempre, para todo mundo que está assistindo também. E um beijão, um abraço e obrigada mesmo. Valeu, valeu, valeu. Tchau, Até logo. Tchau.